Olá, bom dia a todos. Que bom podermos, estar aqui dando continuidade aos nossos encontros diários, com o propósito de refletirmos, sobre questões da atualidade e buscarmos um pouco de equilíbrio, de serenidade diante desse período tão conturbado de nossas existências. E, uma vez que nós conseguimos finalizar a obra Episódios Diários, nós escolhemos agora, para continuarmos os nossos encontros, esse livro, do Rossandro Klingen, tem como título Eu Escolho Ser Feliz. Nós tínhamos várias opções de livros, e eu fiquei imaginando como nós poderíamos dar continuidade a isso. Mas o que me cativou justamente nesse livro foi quando eu consegui ler, a apresentação do livro aqui atrás, em que colocava para a gente o seguinte, que o psicólogo clínico, Rossandro Klingen, ele nos convida nesse maravilhoso livro a fazermos uma espécie de conexão conosco, a fim de descobrirmos a relação entre a nossa felicidade e a aceitação de quem somos no mundo. E aí vai colocando aqui algumas questões do livro e termina com a seguinte frase: sem receitas prontas ou miraculosas, ele propõe que a felicidade decorre de uma construção diária e demonstra que, quando temos resiliência, nos adaptamos às mudanças da vida e, compreendendo as experiências cotidianas, aceitamos os processos dessa construção e nos tornamos pessoas felizes. E é dentro dessa perspectiva, que eu gostaria de convidá-los para que juntos pudéssemos refletir sobre os 25 capítulos desta obra, porque eu tenho a minha visão, de mundo é muito parecida com o que foi listado ali. Eu imagino que a vida vai trazer desafios para todos nós. É impossível nós passarmos por essa existência sem enfrentarmos desafios. Mas não é necessariamente o desafio que é o que importa. O que importa é como nós vamos lidar com os desafios que a vida vai nos oferecer. Como nós vamos olhar para isso e transformar isso num processo pedagógico, num processo de crescimento, mas que não seja aquela coisa fechada, sisuda, que eu pensei, meu Deus, eu tenho que... Não, que seja um processo natural, leve, de acordo com as nossas potencialidades, com as nossas possibilidades. E por isso, eu os convido a essa, viagem, para que possamos juntos encontrar em nós motivos de felicidade verdadeira e real aqui. E hoje nós vamos começar justamente refletindo sobre, esse capítulo 1, primeiro capítulo do livro, em que o Rossandro nos traz essa reflexão, amor próprio e egoísmo. Entenda a diferença. É muito comum, a gente confundir amor próprio e egoísmo. E olha que dá margem mesmo, porque às vezes, sob o pretexto de que nós temos amor próprio, nós temos atitudes extremamente assim egoístas e individualistas. E dentro desse sentido, a nossa sociedade, ela tem se pautado muito nisso, Nós estamos cada vez mais individualistas, cada vez mais nos fechando em nós mesmos, sobre esse pretexto, de que isso é amor próprio. E aí a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não cair em certas armadilhas. E é isso que o Rossandro nos faz, logo de início nesse livro, nos traz como reflexão. Já no primeiro capítulo, nós vamos refletir sobre qual é a diferença entre amor próprio e egoísmo. E aí uma coisa que ele traz é o seguinte, que muita gente vai confundir amor próprio com egoísmo, mas a gente precisa ter bem clara essa distinção, de modo que a gente possa, tendo isso de forma muito clara, contribuir com a nossa capacidade de nos amar. Então, uma coisa que ele coloca como sendo muito importante
e que vocês estão vendo aí nesse slide projetado, é que o amor próprio, ele não é condicional. E aí, o que ele quer dizer com isso? Tem muita gente que pensa assim, mas eu, né, eu vou me amar se eu fosse muito bonita, eu me amaria. Se eu tivesse muito dinheiro, eu me amaria. Se eu fosse muito rico, muito inteligente, muito capaz, eu me amaria. Mas será que isso seria o suficiente para a gente se amar? E aí, Rossandro chega e diz assim, gente, nesse caso eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. Várias pessoas são mais bonitas, ricas, inteligentes, capazes e até melhores do que você. Logo, se a gente entra numa de ficar se comparando com as outras pessoas, aí acabou. Nosso destino vai ser sempre a infelicidade. Porque sempre vai ter alguém que sabe um pouco mais do que a gente, sempre tem alguém mais bonito, sempre tem alguém mais preparado, sempre tem alguém. Então, a verdade é que a gente tem que se amar e ponto, do jeito que a gente é. Mesmo que a gente tenha defeitos, né? Que a gente não seja exatamente como a gente gostaria de ser, a gente tem que se amar, né? E isso, né, não quer dizer que a gente vai se acomodar e entrar naquela síndrome de Gabriela que as pessoas falam, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, não é isso. A gente vai buscar, sim, se aperfeiçoar, né? Ser mais capaz e até melhorar a nossa aparência. Por que não? Mas, assim, o que o Rossandro deixa bem claro é que para tudo existe um limite. Então, nós, né, não somos, apesar de, né, podermos passar por inúmeras mudanças ao longo da vida, mas nós não somos tão maleáveis quanto a massa de modelar. Nós temos um certo limite que precisa ser respeitado até por nós mesmos, né? Então, nós precisamos, antes de mais nada, ter essa busca do autoconhecimento para que a gente entenda também qual é o nosso limite, né? Até onde nós podemos ir, né? Então, além de não ser condicional, ele deixa bem claro o seguinte: o amor próprio também não é vaidoso. Então, tem muita gente que tem muita necessidade de se projetar, né? Hoje em dia, a gente vê muito isso nas redes sociais. As pessoas estão o tempo todo se projetando, colocando imagens, colocando, né, suas coisas associadas às suas próprias qualidades, às suas realizações. E aí, ele nos chama a atenção para uma situação que eu nunca tinha refletido como ele, mas achei interessante, porque ele coloca que quando alguém muitas vezes se coloca assim, não está ali se afirmando assim necessariamente que se ama, né? Quando está o tempo todo, né, nessa coisa, muitas vezes a pessoa está mostrando o quanto ela é carente, o quanto ela precisa da aceitação do outro, o quanto ela precisa do amor do outro para que ela se aceite, para que ela fique bem. E aí a gente começa a refletir, né? Quantas vezes a gente não vai lá e posta uma determinada coisa na rede social esperando que as pessoas venham para fazer comentários, para dar curtidas, para dar likes, né? E aí, na verdade, é como se a gente estivesse buscando aquela aceitação. É diferente de quando, por exemplo, a gente quer compartilhar alguma coisa. Mas muitas das vezes o que a gente está buscando mesmo é essa aceitação. E aí a gente tem que imaginar o seguinte: nada é proibido, nada é ruim, mas a gente, tudo, como ele diz, é equilíbrio, tudo é limite. Então, será que a gente busca a aceitação do outro o tempo todo? Será que a gente precisa que o outro nos aceite o tempo todo? Né? Ou a gente vai usar aquele. Será que se alguém for lá e fizer um comentário negativo naquilo que a gente acha que é bom, aquilo vai nos afetar? Né? Então, a gente precisa ter esse tipo de reflexão também. Né? E aí ele coloca o seguinte: a gente precisa muito ter cuidado também com autoelogio, porque é importante até que as pessoas cheguem e digam para a gente assim: poxa, que legal, como você, né, é bom, você está se esforçando, você está melhorando. Mas quando a gente começa a falar de gente mesmo, isso fica chato e até inconveniente. Então, tem gente que às vezes você chega e fala assim: poxa, olha que bacana, eu consegui fazer tal coisa. Aí a pessoa diz: não, mas você não sabe, eu consegui X mais Y. Aí alguém fala assim: poxa, que bacana, consegui reformar minha casa, estou tão contente. Ah, mas eu não só reformei minha casa, mas eu também fiz a obra no jardim, eu fiz uma garagem nova, comprei um apartamento novo. Não sei.
Tem gente que tem muita necessidade, né, não só de se valorizar, mas está sempre, assim, se colocando acima das outras pessoas, se colocando num posicionamento. E aí isso chega a ser vaidade e isso não é ruim, não é uma postura que seja positiva, né. Então tudo na vida é equilíbrio e a gente tem que pensar nisso. E aí, Rossandro chega no momento, né, do capítulo em que ele vai começar a questionar assim, autoelogio não é bom, fica chato, fica ruim. Mas como é que a gente vai saber, então, diferenciar o que é do que não é amor próprio, né? Como é que a gente vai saber isso? E aí ele começa com o que não é amor próprio. Então, assim, amor próprio não é agir sem considerar se a minha ação afeta as outras pessoas. Quem se ama respeita o outro, né? Zela para que o nosso modo de vida, né, de um modo geral, a nossa conduta, né, quem se ama vai ter essa preocupação, que a minha conduta não afete a vida do outro, seja no meu casamento, seja no meu ambiente de trabalho, em qualquer relacionamento de um modo geral. A pessoa que se ama, ela vai ter um perfil sempre de agregar e não de separar. Agora também, amor próprio não significa aquela pessoa que está sempre fazendo algo de bom para alguém, como ajudar, dar um conselho, e depois fica cobrando a conta pelo resto da vida, né? Tipo, mas naquela época eu te ajudei, tá vendo? Agora eu só quebrei a cara. É só decepção nessa vida. A gente fica falando, tem gente que gosta muito disso, né? Eu sempre quebro a cara nas minhas relações, eu sempre ajudo, as pessoas não reconhecem nada. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? Porque doar-se, né, em qualquer nível, nunca vai ser uma troca de favores. Então, aquele que ama, ele tem que se ama, né? Ele acaba tendo a capacidade de compreender que contribuiu com o outro muitas vezes, mas sem que isso gere ali um débito no outro. Amor próprio também não significa que quando você acerta, o mérito é seu, mas que quando você erra, a culpa é do outro. Tem gente que é muito assim, né? Muita gente está ali no ambiente de trabalho, aí quando a coisa dá certo, fala assim, não, mas eu fiz, porque eu trabalhei, eu batalhei por aquilo e tal. E não valoriza o esforço coletivo, a participação de todos naquele processo, né? E também quando dá errado, é incapaz de parar e pensar assim, poxa, mas eu podia ter feito isso. Não, fala assim, não, deu errado, porque o meu chefe tinha mandado eu fazer isso, né? Alguém me orientou de forma equivocada. Então, a gente precisa ter esse certo cuidado, porque quando a gente se ama em verdade, a gente também tem essa questão de se colocar, né, com responsabilidade diante das nossas escolhas perante a vida. Então, é preciso, né, que a gente seja capaz de assumir os nossos erros e a capacidade de se responsabilizar pelas escolhas que são feitas. E aí a gente chega num ponto, então, afinal de contas, o que é amor próprio, né? O que é isso? E aí, Rossandro nos traz de forma muito clara que amor próprio significa não permitir que os nossos sentimentos sejam desorganizados. Nós vamos, então, à medida que nós vamos desenvolvendo esse amor próprio, nós vamos cuidar dos nossos sentimentos, assumir a responsabilidade de cuidar da nossa própria raiva, da nossa angústia, dos nossos medos, sem projetar isso no outro. Então, quando a gente chegar em casa, por exemplo, do trabalho, não cabe a gente estar lá tenso de repente porque teve um dia difícil no trabalho, pegou uma condução que estava cheia, ou um trânsito, né, daqueles insuportáveis, um engarrafamento. E aí a gente chega e despeja aquele comportamento, sentimento desorganizado nas costas das outras pessoas que estão ali naquele ambiente conosco, né? Porque esses são sentimentos que são nossos, nós que temos que aprender a lidar. Aquelas pessoas que estão ali no nosso ambiente doméstico, muitas vezes passaram um dia ali preparando para nos receber bem e nós chegamos naquela esfera desequilibrada. Então, é esse cuidado que nós devemos ter, né? E é importante também, quando a gente tem amor próprio, que a gente entenda sobre o nosso valor.
né? A gente precisa aprender a cuidar da gente mesmo e a nos valorizarmos, né? Para que a gente nunca precise, né? Não fique sempre sendo escravo da opinião dos outros para a gente se sentir importante. Porque a pessoa mais importante para a gente acaba sendo a gente mesmo, né? Então tem muita gente insegura que fica o tempo todo pedindo, mas o que você acha sobre isso? Né? O que, que você acha de eu tomar essa decisão? Às vezes é importante a gente consultar o outro para ter uma ideia de como o outro está pensando, mas se a gente faz isso o tempo todo, a gente vira escravo da opinião do outro. Então a gente tem que ser capaz, né, de ser uma referência para a gente mesmo, gostar de como a gente é, não como as pessoas nos projetam nas visões infantis, segundo as quais a gente tem que ser sempre excepcional em tudo a gente, assim, excepcional em tudo aquilo que a gente faz. Na verdade, é que ninguém é 100% em tudo, né? Ninguém vai ser 100%. Isso é imaturidade, né? Todo mundo tem questões ainda a serem trabalhadas, né? Então, a gente, e sem contar o seguinte, a gente nunca vai ser aquilo que os outros querem que a gente seja. A gente nunca vai ser perfeito. E aí eu lembro até de uma imagem que eu vi na rede social, que era um comentário que Charlie Chaplin entrou num concurso de sósias dele por 3 vezes e ele perdeu. E aí foi imaginando assim, poxa, mas o sósia era dele, né? O cara conseguia ser melhor que ele, como é que é isso, né? Então, para ver que a vida é isso, né? Simplesmente a vida tem que ser vivida como ela é. E nós temos que ser gratos pelo que nós já conquistamos, né? Então, a gente precisa, né, estar refletindo sobre isso. E o Rua Sandra, ele termina o capítulo, né, com uma linda canção da Dani Black, que teve uma participação do Milton Nascimento, que tem como título Maior. E na letra, né, tem um trecho que ele ressalta aqui no capítulo, em que coloca assim: eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. E o que, que isso significa, né? Quem nós somos, né? A verdade é que a gente, né, não sabe exatamente quem a gente é, porque a gente é um ser, né? Nós todos somos seres em construção. Então, que a gente possa se amar como nós somos, né? E aguardar que o próprio tempo, né, nos faça descobrir quem realmente nós somos. E lembrando sempre daquele conselho que é encontrado, né, em várias das religiões e que nós, né, que somos maioria cristã, aqui no país, a gente tem, né, dentro da fala de Jesus, que nos ensinou o quê? Amai aos outros como a ti mesmo. Então, que a gente possa, né, se amar muito, que a gente possa descobrir o nosso valor, que a gente possa trabalhar para se melhorar a cada dia e ter equilíbrio, para que isso não se transforme em egoísmo, para que a gente consiga se amar e sempre respeitar o outro que está nessa trajetória conosco. Um bom dia para todo mundo, muita paz, muita luz e bora ser feliz, que um novo dia está aí cheio de oportunidades para todos nós. Muita paz.